Está no ar o aquecimento verbal. Sejam bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana. Cá estamos para mais uma emissão, mais uma semana e digamos que temos algumas coisas para falar. Assim começando já muito rapidamente. Continuamos as emissões em teste. Continuo as emissões em teste. Continuo um bocado a desbravar caminho e a voltar a tomar alguma posição e assumo gosto. Muito obrigado por estarem desse lado e por continuarem a seguir as emissões do aquecimento verbal. Os dados que eu tenho conseguido ver até tive um início bastante bom, melhor do que eu estava à espera, para um programa que faça todos os algoritmos e tudo mais que hoje em dia existe. Um programa que estava parado há 1 ano e meio e praticamente sem atividade nenhuma em plataformas como o YouTube, o Instagram e o Facebook. Foi a única plataforma que eu fui mantendo atualizada com as notícias do ambiente, que vocês vão consultando e continuam a consultar. Bom, eu tenho que fazer aqui um disclaimer e tenho que dizer que, ao contrário do que tinha anunciado nas 2 últimas emissões, ainda não vai ser esta semana que vamos passar à parte de divulgação de projetos ambientais. Isto porque eu, no passado domingo, no dia em que saiu a última emissão, eu então enviei alguns e-mails e algumas mensagens do Facebook, 6 e-mails e uma mensagem do Facebook, se a memória não me falha, efetuar então convites para pessoas e para projetos virem publicitar ou virem apresentar o seu projeto ao aquecimento verbal. Dessas 7 mensagens apenas recebi 2 respostas e infelizmente não foi possível agendar para esta semana a participação desses 2 projetos. Exatamente, os projetos que me responderam não foi possível agendar a participação deles para esta semana. Vamos então tentar na próxima semana e das semanas seguintes. Portanto, tive que improvisar, porque também não achava bem estar a pedir à pressa a um amigo meu ou tudo mais para participar no programa, porque valorizo muito a opinião dos meus amigos e vou convidá-los, se provavelmente depois desta situação que tive, com a qual tive que cuidar durante esta semana, porque confesso, estava mesmo à espera que as respostas aparecessem com mais rapidez. Mas vou continuar a aguardar as pessoas que ainda não me responderam e as que me responderam, vocês nas próximas semanas nas próximas emissões vão então ter a entrevista a esse projeto e a apresentação então de tudo aquilo que eles estão a fazer e os projetos que estão a desenvolver. E eu quero com isto dizer que realmente a minha intenção era fazer o aquecimento verbal apenas um podcast de divulgação de projetos ambientais e, tendo em conta esta dificuldade, se calhar não é assim tão possível fazer isto. Provavelmente vou manter o aquecimento verbal com as 2 vertentes. A vertente de discussão de notícias de ambiente e a vertente de divulgação dos projetos ambientais. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que vou tentar trazer todas as semanas ou um projeto ambiental para o divulgar e para falar um bocado com o representante desse projeto ambiental, ou então uma pessoa que queira debater as notícias de ambiente comigo. Não será uma pessoa fixa, já tenho algumas pessoas em mente e vou falar com elas durante a próxima semana, de forma a agendarmos a sua participação no aquecimento verbal. Nos 28 minutos mais verdes da internet, que a semana passada até foram 36, não sei se já ouviram a segunda emissão do aquecimento verbal, que foi com o Carlos Sanches, mas ficou excelente. Falámos da experiência dele em São Tomé. Eu pensava que era aqui na Bissau, enganei-me, mas é em São Tomé. E falámos também de 2 notícias daquela semana. E esta semana, como eu estava a dizer, ponto de ordem. O Carlos foi uma emissão programada. Eu pedi ao Carlos para participar na emissão, primeiro porque sabia que íamos ter uma conversa excelente e porque sabia que eu tenho a confiança com ele pelo caso, felizmente correu tudo bem, mas por caso de ter corrido alguma coisa mal com aquela emissão, era sem stress, ninguém se ofendia. Ele sabe que, entre aspas, ele sabe o que é que a casa gasta e sabe que eu estou no início de ainda perceber bem todos os programas e sistemas e possibilidades que eu tenho à disposição para poder trabalhar e para poder gravar em casa. Essa foi programada. Não me parecia tão bem eu agora, chegada quinta-feira, mais ou menos sexta-feira, não ter uma entrevista programada e despachar e convidar assim à pressa um amigo qualquer meu. Olha, não vai fazer uns 28 minutos e tal, a gente fala um bocadinho, grava-se e tal, mete-se na internet. Não.
eu respeito muito a opinião das pessoas com quem eu gosto de ter este tipo de conversas. E eles sabem que quero trazer eles sabem que os quero trazer ao programa para falarmos sobre diferentes assuntos, barragens, poluição, pandemia, ou o que seja. Mas são amigos pessoais e eu, passando aqui um bocadinho o lustro e a graxa, mas é verdade, não me pareceu bem chegar a sexta-feira ou chegar a quinta-feira e tentar marcar com eles uma coisa rápida para marcarmos e para termos a entrevista e para me safar. Resolvi deixar isso para outras núpcias e fez-me pensar realmente então, e repetindo-me já um bocadinho, fez-me pensar então no que o aquecimento verbal vai ser a partir de agora. E ao contrário daquilo que eu pensava que as respostas iam surgir com mais facilidade, confesso. Se calhar vamos então manter isto de uma maneira rotativa, vamos mantendo notícias com pessoas diferentes todas as semanas e os projetos vão aparecendo e vão respondendo e as coisas vão andando por aí até onde ser possível. Posto isto, portanto, eu esta semana não tenho convidado. Esta semana não tenho ninguém com quem debater notícias, não tenho ninguém com quem para apresentar um projeto ambiental, então o que é que vai ser o aquecimento verbal desta semana? Ora, resolvi experimentar uma cena que também nunca fiz, que é resumidamente fazer uma emissão do aquecimento verbal sozinho. Não no sentido como foi a primeira, em que basicamente estive a falar e tive-vos a apresentar as razões porque o programa teve parado. Essa foi muito mais... foi um monólogo mais explicativo, mas eu quando digo uma emissão do aquecimento verbal sozinho é efetivamente ter as notícias e comentá-las sozinho e vamos ver como é que isto corre. Pronto, no fundo isto hoje vai ser um teleambiente ou um jornal do ambiente, como lhe queiram chamar. Tenho um jingle que fui buscar aos arquivos de um projeto do curso de rádio que fiz na Restart em 2015, 2016. Que nós tínhamos um módulo de jornalismo em rádio e tal, tivemos de fazer uma cena e eu fui buscar o jingle para pôr, que vai entrar já de seguida, daqui a bocadinho, deixem-me ir aqui buscá-lo e tudo mais, ok, já aqui está pronto. E o aquecimento verbal desta semana vai ser assim, eu tenho 3 notícias e um assunto que quero destacar, não sei se vou conseguir falar durante 28 minutos, mas também não tenho essa premissa fixa como tinha nas alturas da Rádio Zero, portanto vamos ver quanto tempo é que isto vai durar. Já estou a falar há 8 minutos, já chega. Vamos passar então às notícias do ambiente desta semana. Boa tarde. Não. Boa tarde, não. Bom, vamos então para as notícias de ambiente desta semana. Selecionei algumas. No fundo, acabam por ser 2 notícias e uma apresentação de situações que se estão a viver agora no planeta. Portanto, vamos falar de reciclagem, vamos falar de bicicletas e vamos falar um bocado de como é que as cidades se estão a adaptar ou como se estão a preparar em termos de mobilidade para este pós-confinamento ou este pós-Covid, sendo que não existe propriamente um pós-Covid ainda, porque o vírus ainda circula aí, mas existe um pós-confinamento. E depois, por último, tenho também para vos falar de uma carta, de uma espécie de abaixo-assinado, não é bem um abaixo-assinado, mas é uma carta que anda a circular pela internet para ser assinado por causa do clima, mas já lá vamos. Bom, vamos começar então pela reciclagem. O que é que eu quero falar relativamente à reciclagem? E quem nos está a ver através do YouTube vai-me desculpar, mas eu tenho o texto todo aqui em baixo. E já basta ter aqui o microfone, mesmo no meio do ecrã, por isso vou ter que me esticar um bocadinho. Mas vamos às notícias. Portanto, Portugal está a reciclar abaixo do esperado por causa da pandemia de Covid-19 e poderá falhar o cumprimento da Diretiva Europeia sobre Resíduos, alertou esta semana a Quercus. Portanto, em algumas cidades a recolha porta a porta está suspensa, como é o caso de Lisboa, e os circuitos de recolha seletiva através dos ecopontos estão limitados, o que faz com que o lixo reciclável esteja a ser depositado em aterro ou esteja mesmo a ser queimado. Isto porque o lixo ou não é recolhido ou os ecopontos estão cheios, enchem depressa, o que leva a que muitas pessoas deixem o lixo ou depositem o lixo reciclável no lixo comum, por assim dizer. A Quercus acredita ainda que Portugal irá sofrer um retrocesso na educação para a reciclagem, bem como na quantidade de resíduos reciclados.
Eu aqui já tenho as minhas dúvidas, mas pronto, é a minha opinião, mas já vou falar sobre isso. Terminar, só para dizer, relativamente a este assunto, que dia 17 de maio é o Dia Internacional da Reciclagem e a Quercus antecipou a data e afirma que o panorama atual pode impedir Portugal de cumprir a Diretiva Comunitária para os Resíduos, que supõe que em julho de 2020, ou seja, daqui a 2 meses, acabe de vez a deposição em aterro ou incineração de resíduos de recolha seletiva ou resíduos recicláveis e que em 2022 50% do lixo recolhido seja reciclado. Sinceramente, acho metas bastante ambiciosas, mesmo muito, especialmente aquela que fala daqui a 2 meses. E quero aproveitar porque a Quercus, o Ministério do Ambiente e outros organismos já o disseram e alertar-vos que materiais de proteção como máscaras, luvas e outros não são recicláveis. É lixo descartável. Não metam as vossas luvas, as vossas máscaras no ecoponto amarelo porque esse material não é reciclável. É plástico, mas é um plástico não reciclável e deve ser depositado no lixo comum. Para a Quercus, é preciso que sejam retomados os circuitos de recolha seletiva, garantida a proteção dos trabalhadores. Pronto. Obviamente que esta questão é muito peculiar. Posso dizer que aqui na minha zona, eu moro em Almada, e na minha zona não terminou a recolha seletiva porta a porta. Foi até, começou, salvo erro, no final do ano passado, em novembro, que a Amarsul começou a fazer a recolha porta a porta dos resíduos aqui na minha zona e tem-se mantido certinho, não houve adiamentos, vem normalmente à hora habitual, por isso, no meu aspecto, tem-se mantido. Agora, obviamente que este tipo de situações, quando os ecopontos ficam cheios mais depressa, as pessoas normalmente, e isto vale sempre pela zona do ecoponto e pela zona em que cada um vive, mas aquilo que eu vejo aqui na minha zona, na altura em que havia ecopontos, quando o ecoponto enchia, ficava muito cheio ou acontecia alguma coisa, as pessoas punham ao lado e depois, quando vinham fazer a recolha, era depositado exatamente no mesmo sítio. Por isso, não sei até que ponto é que as pessoas se vão ao ecoponto para deixar as suas garrafas, os seus resíduos de papel ou os seus resíduos de plástico. Não vejo motivo para que, em vez de o depositarem no ecoponto por ele estar cheio, irem depositá-lo no lixo comum. Agora, as pessoas que já estavam habituadas à rotina da recolha porta a porta, que é literalmente as pessoas, eles vêm-vos buscar o papel e o plástico, ou o vidro, mas normalmente, no meu caso, é só mesmo papel e plástico. Vêm buscar o papel e o plástico à porta, só a única coisa que tem que fazer é pôr o contentor, o respectivo contentor à porta de casa. Acredito que as pessoas que já estão habituadas a esse sistema deixem de fazer a reciclagem, até porque isto se não tiverem um ecoponto mais perto. Nem toda a gente se dá ao trabalho de meter os resíduos no carro e ir até o ecoponto mais perto de sua casa para os depositar. Portanto, isto é uma questão bastante complexa. Não é fácil falar sobre reciclagem. Todos nós devemos fazê-la o máximo que conseguimos. Devemos ter atenção o que estamos a colocar, se é reciclável ou não, e os sítios onde os devemos colocar. Felizmente já há muita informação sobre isso. E eu acabo por discordar com a Quercus no sentido em que diz que irá sofrer um retrocesso na educação para a reciclagem. A única coisa que eu discordo com isto, porquê? Porque muitos amigos e muitas pessoas conhecidas que têm filhos novos, entre os 6, 8, 9 anos, dizem-me que as crianças vêm da escola e já não sabem fazer lixo, entre aspas, de outra forma a não ser de forma seletiva. A não ser o papel para o azul, o plástico para o amarelo, o vidro para o verde. Eles já não sabem depositar o lixo ou fazer lixo de outra forma. E eu quero acreditar, pronto, ok, eu não conheço todas as crianças do mundo, nem todas as crianças do país, mas já não é a primeira pessoa que comenta isto comigo, já foram várias pessoas que comentam com isso, por isso esse aspecto de educação ambiental relativamente às crianças está a ser feito. Se não é feito pelos pais, é feito pelas escolas. Devia ser feito pelos pais, mas isso é outra conversa. E neste aspecto, o retrocesso da educação para a reciclagem, acho que as coisas também não se esquecem de um momento para o outro. É verdade que em alguns sítios a recolha porta a porta foi suspensa e que alguns ecopontos podem estar cheios, mas as pessoas não vão desaprender a reciclar só por causa disso. Mas pronto, está aí o Dia Internacional da Reciclagem e é importante percebermos que, por mais que a gente ache que
que já toda a gente faz a reciclagem. Não, a realidade não é essa. Nem toda a gente faz reciclagem atualmente ainda. Por isso, reforçar mais uma vez, é importante a reciclagem. Hoje em dia até acho que é mais importante a redução da utilização do que propriamente a reciclagem. A reciclagem é importante, mas também é importante a gente usar menos. E partilho aqui uma opinião, se calhar um bocadinho... não é suspeita que eu quero dizer, está-me a faltar prova. Mas uma opinião um bocado... Agora está-me a faltar prova. Bem, não interessa. O que eu quero dizer com isto é que, meus amigos, na minha perspectiva, e muito falando nos copos e objetos de reciclagem, de reutilizáveis, os copos de plástico reutilizáveis, na minha perspectiva, se aquilo não for usado de uma forma consciente por quem os utiliza, é só mais plástico descartável. Os copos reutilizáveis, não se forem efetivamente, os copos de plástico reutilizáveis, se não forem efetivamente reutilizados, é só mais plástico descartável. Portanto, ok, o copo pode ser reutilizado, mas é importante que as pessoas tenham consciência de que têm mesmo que o usá-lo novamente. Porque se forem usá-lo só uma vez, é um copo reutilizável descartável. E isto eu sei que... polémica era a palavra que eu tinha na cabeça. Eu sei que isto pode ser uma opinião um bocado polémica, mas é a minha perspectiva. Por isso é muito importante reduzir efetivamente o uso de copos de plástico, sejam reutilizáveis, sejam plásticos mais fininhos. Neste momento temos carradas e carradas e carradas de embalagens e de objetos de plástico por todo o mundo e por todo o país e por toda a nossa costa em todo o lado. Por isso eu acho que temos que caminhar. O caminho para a reciclagem é importante, mas o caminho para a redução também é extremamente importante. Extremamente importante. Mas pronto, vocês já sabem. Isto é apenas a minha opinião. Se quiserem vir debater isto comigo, aquecimentoverb@gmail.com. Eu estou à vossa espera. Eu tenho o mail aberto. Quer dizer, por acaso agora não, está fechado. Mas o mail o mail está pronto para receber os vossos e-mails. Venham falar comigo sobre estes assuntos e outros mais. Pronto, reciclagem. Estamos falados. Vamos falar então de outro tema que eu apanhei muito na internet esta semana, que é relativamente às bicicletas e à mobilidade. Isto porque a CP parece que vai voltar a permitir o transporte de bicicletas em vários dos seus serviços a partir do dia 18 de maio, que é inclusive uma data em que outras medidas de desconfinamento vão entrar em vigor. Portanto, a suspensão deste serviço tinha ocorrido no dia 23 de março e nas últimas semanas várias pessoas tinham questionado se esta medida se ia manter ou não. A CP ainda não anunciou publicamente, mas segundo uma notícia do Público, a linha de informação ao cliente está a dar a informação de que por isso o dia 18 de maio, será a data assumida para a reposição do serviço. Esta semana, a Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, olha, aqui está mais uma boa ideia de pessoas para convidar para o programa, alertou o Ministro Pedro Nuno Santos para o problema. E também a MUBI, Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, revelou ter pedido uma audiência ao Ministro, ao Secretário de Estado das Infraestruturas e à Administração da CP para os convencer da necessidade de terminar com a suspensão do serviço. Disse a MUBI ao Público, acho que foi ao Público, se não foi ao Público é o que está citado na notícia, a intermodalidade da bicicleta com os transportes públicos é para muitas pessoas que agora retomam as suas deslocações pendulares uma das melhores alternativas ao uso do automóvel individual, contribui para o descongestionamento das cidades, para a redução das suas deslocações pendulares, uma das melhores alternativas ao uso do automóvel individual, e estou a ler mal esta frase. Desculpem. Por isso, esta medida da intermodalidade da bicicleta contribui para o descongestionamento das cidades, para a redução da poluição do ar, fator associado a taxas mais elevadas de mortalidade por Covid-19 e para a resiliência dos serviços de transporte. Pronto, eu não vou entrar aqui nesta questão da poluição do ar e do Covid-19, porque efetivamente saíram uns quantos estudos sobre esse assunto. Eu vi umas quantas coisas, mas não tenho opinião sobre o assunto, não li o suficiente, não vou cair daí abaixo. Agora, que é importante que meios de transportes como a bicicleta ganhem cada vez mais força na nossa deslocação, sim,
é importante. Por isso, espero bem, a CP vai então retomar este serviço, em princípio, é a data que estava a ser anunciada, e acho muito, muito, muito importante que as bicicletas ganhem cada vez um papel mais presente nas nossas estradas, por assim dizer. Sendo que eu tenho um bocado aquela máxima de que acho que estamos ainda muito longe de ser um meio de deslocação propriamente, exatamente, um meio de deslocação presente fortemente nas deslocações. Mas acho que até lá os peões têm que respeitar os carros e as bicicletas têm que respeitar os carros e os peões, e os carros têm que respeitar os peões e as bicicletas. Não se pode pôr toda a gente no mesmo saco, é verdade, mas eu como peão já presenciei algum desrespeito como peão por parte tanto de ciclistas como de condutores. Como eu já não uso bicicleta há alguns anos, mas quando era mais jovem tive ainda alguns problemas tanto com peões como com carros quando andava de bicicleta, e como condutor de um automóvel também já tive tanto uma como outra situação. Por isso, estamos no caminho certo. O caminho é as bicicletas estarem mais presentes nas nossas estradas, mas tem que haver uma consciencialização de toda a gente, seja peões, seja condutores de automóveis, seja ciclistas ou pessoas que se deslocam de bicicleta. Todos têm que estar consciencializados que o caminho é aquele e que, salvo raras exceções em que os peões não podem circular em algumas vias, tem que haver espaço para todos. E o respeito tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Tem que dar para todos. Terminando, relativamente às bicicletas, eu li um artigo no Expresso que descreveu um bocado de como está a evolução das cidades relativamente à parte de mobilidade após confinamento. No fundo, o que o Expresso fez naquele artigo, e vocês vão poder consultar todos os links, tanto na nossa página do Facebook, como no post do blog associado a esta emissão e no YouTube, os links das notícias vão andar por aí nas redes do aquecimento verbal, por isso consultem. No fundo, o que o Expresso fez foi pegar em vários órgãos internacionais de comunicação, o The Guardian, a Bloomberg, e agruparam tudo num único sítio e disseram o que é que se está a passar em termos de mobilidade em várias cidades e em vários países. Por exemplo, eles começam por falar que na Grécia, a cidade de Atenas anunciou esta semana que vai privilegiar as obras públicas para a melhoria do espaço urbano. O projeto deve estar concluído até ao final de 2020 e prevê a construção de uma espécie de ciclovia para peões. Ou seja, no fundo, um caminho que dê para caminhadas ao longo de 6 km, ligando os lugares arqueológicos e míticos da cidade. E mais, os carros serão banidos à volta da Acrópole e os pavimentos e passeios vão ser aumentados nas avenidas mais importantes, possibilitando o distanciamento social. O presidente da Câmara Municipal, Kostas Bakoyannis, nem é um nome grego muito difícil de dizer, afirmou que Milão, Paris, Berlim, Nova Iorque, Cidade do México, estão todos a dar prioridade às caminhadas e às bicicletas e estão a criar espaços públicos regulando o trânsito. E é isso que queremos fazer aqui também. Por isso é isto que o presidente da Câmara de Atenas pretende fazer na sua cidade. Por cá, Lisboa previa, antes da pandemia, algumas medidas que estão agora a ser implementadas pelo mundo fora. Passeios mais amplos, mais ciclovias, menos faixas de rodagem e estacionamento são alguns dos exemplos, e quem vai frequentemente a Lisboa tem notado estas alterações na cidade ao longo dos últimos anos. A capital portuguesa passaria a ter ruas apenas pedonais e outras estradas teriam trânsito condicionado. A Baixa Lisboeta teria um novo rosto a partir de junho. Agora, com a precipitação de uma nova realidade, ou seja, com esta situação da pandemia, algumas medidas verdes podem ser antecipadas. E isso é algo que é definido pela Associação Oficina da Ciclomobilidade, que enviou uma carta à autarquia no início de abril. Esta notícia do Expresso é bastante extensa. Eu tive que a cortar. Não vou aqui dizê-la toda, até porque já vamos incrivelmente com quase 25 minutos de programa. Mas passem por lá e vejam este manifesto da Associação Oficina da Ciclomobilidade, apresentou à Câmara de Lisboa no início de abril. Indo para fora do país, em Milão, que como todos sabem que foi uma região bastante afetada pela situação do Covid-19 na Europa, Milão traçou há poucas semanas um plano ambicioso que visa roubar o protagonismo aos veículos a motor.
A cidade deverá observar durante o verão a transformação das estradas, aumentando as ciclovias e os espaços para peões. Em Londres, pondera-se a possibilidade de retirar os carros das principais estradas da capital britânica para oferecê-las a peões e ciclistas. A empresa Transport of London, responsável pelo sistema de transportes na cidade, está a analisar algumas rotas e estradas mais importantes ou concorridas para ampliar os passeios. Se é verdade que o recurso ao carro e o tráfego caíram a pique, também é verdade que o distanciamento social recomendado leva os peões a caminharem num asfalto onde apenas deveriam circular carros e outros transportes. E é verdade. Vocês sabem, aqui em Portugal acontece muito, os passeios são pequenos ou não existem e os que são pequenos às vezes têm carros lá em cima estacionados e faz com que a gente, para manter o distanciamento... Antes de manter o distanciamento social já era difícil, porque lá está, alguns carros estão estacionados em cima do passeio e nós não conseguimos simplesmente passar, temos que ir para a estrada. Quanto mais agora, nesta altura em que o distanciamento social é praticamente obrigatório. Onde é que eu ia? Ok. Nos Estados Unidos multiplicaram-se as ciclovias, repensou-se o trânsito, fecharam-se estradas a favor dos peões. As medidas são temporárias e, lá está, respondem aos tempos da pandemia. Por último, deixem ver, temos aqui um exemplo também do Peru, pedalar contra a pandemia. Pode ler-se num artigo do El Comércio, que é um periódico peruano, que diz, e passo a citar, as ciclovias do Lima, que se pensava construir nos próximos 5 anos, serão construídas em 3 meses. 3 meses. Escreve aquele diário garantindo que a bicicleta se transformou no meio de transporte preferido em tempos de pandemia. De resto, temos também a tecnologia. Temos que os botões, aquele botão normal que temos nos semáforos para os peões tentarem que o sinal vermelho para os carros suja mais depressa. Aquele botãozinho para nós tentarmos atravessar para acender mais depressa. Em algumas cidades como Perth, na Austrália, em Auckland, na Nova Zelândia, e também em Boston e em Massachusetts, nos Estados Unidos, são automáticos neste momento. E em cidades como Londres, Glasgow, por exemplo, o sistema de partilha de bicicletas ficou gratuito. Por isso, este artigo tem várias informações relativamente muito focado a peões e a bicicletas. Passem por lá, vão ver. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Nunca pensei que... Perdão. Nunca pensei que me aguentasse a falar sobre notícias durante isto, e ainda são 3 notícias. Por último, e muito rapidamente, falar sobre o Lidera. O Lidera é um grupo de jovens que resolveu fazer uma carta aberta e que já se reuniu esta semana com o Ministro do Ambiente relativamente a unir forças para que este desconfinamento e os próximos passos a ser dados sejam efetivamente para um crescimento sustentável e uma preservação do nosso clima. Eu penso, salvo erro, que eles já contam com 4.000 assinaturas. Nós já partilhámos o link na nossa página de Facebook e vamos deixar mais uma vez associado a tudo o que seja redes do aquecimento verbal desta emissão. O aquecimento verbal já assinou esta carta e no fundo é uma carta, e como eu estou a ver no site deles, é uma carta aberta para uma recuperação sustentável pós-Covid-19. O futuro que queremos, uma carta de jovens portugueses ao país. Por isso, passem por lá, assinem a carta, leiam o manifesto, não assinem nada sem olhar, por amor de Deus, e sem ler. Portanto, leiam o manifesto, se concordarem, façam o favor de ler, e eles estão a reunir cerca de 10.000 assinaturas. Eu acho, pelas últimas atualizações que eu vi nas redes sociais, que eles já vão com 4.000. E por isso passem por lá e vejam o que eles têm para vos apresentar. Epá, e era isto que eu tinha para vos dizer esta semana. Estou a chegar ao fim do meu tempo de imagem. Acho que até vou deixar passar para poder terminar o programa em condições também com vídeo. Dizer então, para os créditos finais, por assim dizer. Cá estou eu novamente. Muito obrigado por estarem desse lado. Na próxima semana vou tentar ter mais um convidado, seja para falar comigo sobre as notícias de ambiente da semana, seja para divulgar algum projeto ambiental.
De resto, já sabem, o aquecimento verbal fica disponível todos os domingos às 6 da tarde no YouTube, no blog, no Mixcloud, no feed, depende um bocado das atualizações, mas domingo fica disponível ao fim de meia hora, mais ou menos. Por isso aquilo é publicado no blog. A emissão é publicada no blog às 6 da tarde. É o tempo do feed atualizar e fazer chegar tanto no Spotify como aos vossos agregadores de podcast a nova emissão do aquecimento verbal. Se tiverem um projeto ambiental ou se quiserem simplesmente vir falar das notícias de ambiente da semana comigo, já sabem, enviem-me um mail para aquecimentoverbo@gmail.com ou então mandem-nos uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, um comentário no YouTube. Muito dificilmente alguma coisa me vai escapar porque eles também não são assim tantos. Portanto, mandem-me essa mensagem e eu vou-vos responder e vamos agentar e o aquecimento verbal vai continuar. Confesso que não estava à espera que a emissão desta semana fosse assim, mas fico bastante satisfeito por as coisas se terem composto e por eu ter decidido fazê-la e não adiar simplesmente porque não tinha convidado com quem fazer o programa. Bom, já chega do Gobelo por esta semana. Para a semana tem muito mais para maturar. Pode ser que tenham mais alguém. Tenham uma boa semana, meus caros. Aproveitem o sol, que teve uma semana muito chuvosa e hoje está um sol extraordinário. Aproveitem o sol, aproveitem o bom tempo, preservem o ambiente, tenham juízo. Tenham uma boa semana. Até para a semana.